Muito bem, o ex-ministro Antônio Palocci disse em delação que o PT recebeu mais de 270 milhões em propina entre 2002 e 2014. Segundo a Veja publicou, os valores eram doados por empresas para campanhas, mas em troca de favores. Para cada doação, havia uma contrapartida. As negociações eram feitas com a participação de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do partido. Esse acordo de delação firmado entre Antônio Palocci e a Polícia Federal, homologado pelo ministro Edson Fachin do STF, conta com 23 anexos, que tratam de 12 políticos, entre ex-ministros de Estado, parlamentares e ex-parlamentares, e 16 empresas. No anexo 12 da delação, o ex-ministro petista diz que Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT, recebeu 3 milhões e 800 mil reais na campanha de 2010, quando foi eleita senadora pelo Paraná. Segundo Palocci, a Odebrecht teria repassado 2 milhões de reais a Gleisi via Caixa 2. A OAS de Léo Pinheiro, mais 800 mil reais. E a Camargo Correia, 1 milhão de reais em um acordo que teria como objetivo enterrar a Operação Castelo de Areia no STJ. O ex-ministro também revelou repasses aos petistas Fernando Pimentel, Tião Viana e Lindbergh Farias, via Caixa 2 na forma de doações oficiais. Pimentel recebeu 2 milhões de reais da Camargo Correia em 2010. Estamos falando, claro, de construtoras, de empreiteiras, tá? Então, Pimentel, 2 milhões de reais da Camargo Correia em 2010. Viana, que é o Tião Viana, ficou com outros 2 milhões de reais da Odebrecht no mesmo ano, dos quais 1,5 milhão de reais via Caixa 2. Lindbergh Farias foi quem mais recebeu, segundo o Palocci. Olha aí o lindinho, hein? 3,2 milhões de reais da Odebrecht, também no Caixa 2, em 2010. Outro detalhe importante, Palocci detalha que Dilma Rousseff e Lula receberam propina de empresas em troca de desonerações tributárias, linhas de crédito do BNDES, auxílio em fusões e apoio da base governista a medidas que tramitavam no Congresso Nacional. De acordo com a revista, houve corrupção no financiamento de todas as campanhas eleitorais de eleição e reeleição dos ex-presidentes do PT. Isso, claro que é uma delação premiada e vai depender da corroboração dos fatos relatados, mas isso, se tudo confirmado, é que é fraude à democracia. E esse pessoal ainda tem a coragem de convocar supostas massas que eles não conseguem mais mobilizar para defender a democracia. José Maria Trindade, essa investigação continua e ainda tem muita gente para ser punida em razão de todos esses escândalos da era PT. Muita gente. Olha, Felipe, eu acabo de receber aqui um comunicado do Partido dos Trabalhadores dizendo que a delação do ex-tudo do PT, que ele era tudo, Antônio Palocci, presidente regional, enfim, mentor e próximo de Lula, coordenador de campanha eleitoral, Antônio Palocci, o PT disse que a delação premiada dele não tem validade porque ela já foi desmoralizada por ser rejeitada na Lava Jato de Curitiba, Esse é o grande argumento. Na verdade é o seguinte, a Lava Jato, que agora o PT quer desmoralizar, não aceitou a delação do Palocci porque ele queria fazer uma meia delação e não aceitou os termos iniciais de devolução de dinheiro. É esse o ponto que pega muito nessas tentativas de delação. E aí esse acordo foi fechado com a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal acabou definindo que a Polícia Federal pode sim fechar esse tipo de delação. Palocci só mudou de regime, só saiu da cadeia, porque a delação não é blá, 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 não. Ele apresentou coerência nisso tudo que nós falamos aqui, que você citou aí. Ele apresentou uma coerência, apresentou dados e apresentou também extratos bancários dos depósitos. Mas não precisava, Felipe. Felipe, nenhuma empresa... Olha, Bruno, eu sempre digo aqui que nenhuma empresa doa dinheiro para ninguém, não. Ninguém doa dinheiro para ninguém, muito menos empresários. E doar 270 milhões, 3 milhões para cá, 4 milhões para lá, não existe isso. E é uma prova de que esse dinheiro investido voltava em dobro para as mãos destes empresários mal intencionados que compravam o governo.
E você está certo, viu, Felipe? Isso teve, sim, uma interferência muito dura na democracia do país. Nós temos uma história recente da nossa democracia, que não é ditadura propriamente dita, mas é um mando, uma ditadura econômica. Foram eleições compradas, sim, foram eleições compradas. Nessa delação, Palocci diz que a ex-presidente Dilma gastou mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Para se ter uma ideia, a eleição do presidente Jair Bolsonaro, lá, contabilidade aberta, R$1 milhão, né? Dilma gastou R$1 bilhão. E a oposição ao PT queria fazer o mesmo jogo e perdia. Por exemplo, Aécio Neves, que também recebeu doações e também gastou mais de 600 milhões na campanha eleitoral. E não foi reeleito, mas tentou fazer o mesmo jogo. E é por isso que perdia. Tinha que aparecer uma pessoa de fora para mostrar que política poderia ser passada a limpo. Então, não é verdade que trata-se de uma delação descabida ou desmoralizada. É uma delação válida, porque Antônio Palocci esteve no coração do poder e foi o gestor e um dos coordenadores da campanha de Dilma. Ele sabe o que fala. Agora, Bruno Garchagen, várias vezes eu comento aqui que esse pessoal fica defendendo o Lula, muitas vezes porque eles estavam dentro das mesmas negociatas que são indicadas nessas delações. Então, Gleisi Hoffmann está lá histericamente esperneando pela soltura do Lula, Lindbergh e Faria fazendo discurso até na feira, sem ninguém prestar atenção nele, em defesa do PT, em defesa do Lula. E quando o Palocci mostra que eles estavam todos no mesmo esquema, sendo beneficiados pelas mesmas empreiteiras, mostra que o vínculo deles com o presidiário de Curitiba vai muito além de um vínculo partidário. A gente entende a substância do tratamento companheiro, né, um pelo outro. Uma grande irmandade petista. Exatamente. Em todas as suas dimensões e profundidade. Agora, é uma informação importante, uma informação gravíssima que vem dessa delação do ex-ministro Antônio Palocci. Como foi dito aqui na apresentação por você, Felipe, essa delação foi feita pela Polícia Federal, porque os procuradores na época não achavam que o Palocci teria provas para fundamentar aquilo que afirmava. Então havia aquela desconfiança, a Polícia Federal acabou entrando no circuito. Ou que ele não estava querendo entregar tudo, né? Havia essa suspeição, né? Que ele não estava querendo entregar o jogo todo, queria negociar sem dar muitas informações. A Polícia Federal acabou apostando na possibilidade do Palocci ter essas informações, e essa declaração dele, essa delação dele, importantíssima para entender uma parte importante desse esquema. Uma informação extraordinária aqui, que foi publicada, né? Isso envolvia também o BNDES, quer dizer, mais um esquema que o BNDES foi colocado como instrumento do partido para favorecer certos empresários e o banco ser usado como instrumento de troca. E uma outra informação interessante, que o ex-presidente Lula teria recebido $1 milhão né? $1 milhão $1 milhão de dólares, melhor dizendo, $1 milhão do ditador da Líbia, Muammar Gaddafi. É um negócio extraordinário, que você vê como que todo esse esquema petista no poder, ele tem tantas ramificações, tem tanta sujeira, tanta coisa, e esse dinheiro teria sido usado na campanha presidencial de 2002. Ou seja, é um negócio escabroso. A revista Veja tinha publicado 2 dias atrás uma matéria com base em documentos de investigação conduzida por autoridades da Suíça, mostrando um esquema de corrupção em Angola, né? Tendo protagonistas o ex-presidente de Angola, José Eduardo Santos, o Lula e o sobrinho do Lula, um esquema que favorecia o sobrinho do Lula, e também a empresa Odebrecht, que pagou milhões para poder ser beneficiada com obras em Angola. Numa palestra que o ex-presidente Lula fez em 2014... sobrinho. Hein? O Taiguara Fernandes, o sobrinho. Isso. Numa palestra em 2014 para a Fundação Eduardo Santos, o ex-presidente Lula recebeu quase R$500 mil, ou seja, é uma atividade como palestrante extraordinária, né? Quanto dinheiro que o ex-presidente Lula ganhou fazendo
palestras, entre aspas. É uma história escandalosa. A gente achava que não haveria mais nada para se surpreender, mas a gente sempre erra quando acha que já chegou ao fundo do poço. Exatamente. Aliás, Taiguara Rodrigues é o sobrinho. Eu sempre, quando eu vou falar no Taiguara, eu confundo os Taiguaras. Diga aí, Zé Maria Trindade. Olha só, o artigo 28, inciso 1 da Lei dos Partidos Políticos deixa ali claro que um partido que receber dinheiro do exterior, ele pode ser extinto. Já houve outras representações contra o Partido dos Trabalhadores exatamente por conta dessa história de receber dinheiro do exterior. E esta delação de Antônio Palocci, ela está sendo checada, como eu disse, através de extratos bancários, de indicações e de depósitos. Ele tem provas disso e isso aí pode levar à extinção do PT por ter recebido exatamente esse 1 milhão, né? Pode ser uma prova importante, uma decisão importante da Justiça Eleitoral que será chamada a cumprir, portanto, o artigo 28, inciso 1, né, da Lei dos Partidos Políticos. É sempre bom lembrar aquele tweet do Lula de 28 de abril de 2017, quer dizer, há pouco mais de 2 anos. O Lula escreveu, aspas, não tenho preocupação com nenhuma delação. Palocci é meu companheiro há 30 anos, é um dos homens mais inteligentes desse país. Fecho aspas. Está aí. É esse mesmo Palocci que está entregando toda a roubalheira petista. Inclusive, quando ele estava na iminência de fazer a delação, os petistas todos falavam, pode ser que ele tenha algo do sistema financeiro, dos bancos para entregar, que era como se fosse assim um flanelinha de delação, sabe? Falando, vai por ali, vira pra direita, entendeu? Tipo, esquece a gente aqui desse lado, não fala da gente não. Mas o Palocci realmente está falando. Se ele está falando tudo, a gente não sabe. Os procuradores desconfiavam que havia coisa a mais que ele não queria contar, mas que ele está falando coisas gravíssimas, ele está falando porque eleição roubada é fraude à democracia brasileira que esses petistas juram defender. Bruno, algo a complementar? Não, certamente o ex-ministro Palocci também terá algo a dizer a respeito dessa história em Angola. O ex-presidente José Eduardo Santos ganhou muito dinheiro quando foi presidente, quando comandou o país. A filha dele, Isabel dos Santos, uma das mulheres mais ricas da África e certamente uma das mais ricas da Europa. Ou seja, é um esquema extraordinário. O filho do ex-presidente foi preso em Angola por um esquema de corrupção. Essas revelações a respeito desse esquema essas revelações foram feitas pelo ex-diretor da Odebrecht na África, Ernesto Baiardi, que trazia o nome do Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, teria sido favorecido aí com pagamento de propinas referentes a uma obra da elétrica de Cambembe. Ele era um ex-vidraceiro que se tornou um empresário de sucesso, assim como o filho do Lula, né? Que era também ali monitor de zoológico e depois reconstruiu uma carreira meteórica de empreendedor. É realmente uma família abençoada, né? Pois é, em fevereiro de 2015 eu escrevi o post A Elite Vermelha, depois do Lulinha, o sobrinho do Lula. E eu fiz um resumo aqui da história desse sobrinho, já que o Bruno tocou nesse assunto. Vou ler aqui rapidamente. Tinha base numa reportagem da Veja, da antiga Veja, né? Aquela boa Veja que investigava essa corrupção a fundo. Taiguara Rodrigues dos Santos, segundo a revista, ganhava vida em Santos, no litoral de São Paulo, onde se estabelecera como pequeno empresário, dono de 50% de uma firma especializada em fechar varandas de apartamentos. Era essa ironia que o Bruno estava fazendo, que era vidraceiro, né? Mas a maré mudou. Em 2012, uma de suas empresas de engenharia, a Exergia Brasil, foi contratada pela Odebrecht para trabalhar na obra de ampliação e modernização da hidrelétrica de Cambambi, em Angola. O acerto entre as partes foi formalizado no mesmo ano em que a Odebrecht conseguiu no BNDES um financiamento para realizar esse projeto na África. Resultado, algum tempo depois, Taiguara já havia comprado uma cobertura duplex de 255 metros quadrados em Santos, dirigia um Land Rover Discovery de R$200 mil e tomou gosto por viagens pelas capitais do mundo, hospedando-se sempre em hotéis de alto luxo. Quer dizer, sobrinho do Lula ficou rico. E, aliás, não sei nem se está na pauta aqui, mas já que a gente tocou no caso dele, se eu não me engano, Zé Maria Trindade, foi aprovada a convocação dele para a CPI do BNDES.
Então nós teremos questionamentos, espero realmente que os parlamentares façam os devidos questionamentos sobre toda essa trajetória ao Taiguara Rodrigues, como é que é o nome dele todo? Taiguara Rodrigues dos Santos, esse considerado sobrinho do Lula lá na CPI do BNDES. Diga, Zé Maria. Pois é, olha, Felipe, como eu sempre digo, não há nada no mundo mais difícil do que esconder dinheiro. O dinheiro aparece. Me disse um amigo que é assim mesmo, não se rouba para guardar dinheiro e esconder e fingir de pobre, não. Se rouba para esnobar mesmo, para gastar mesmo e muda toda a vida. Eu queria só insistir aqui, Felipe, lendo literalmente aqui o artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos, né? O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Aí tem os incisos. Inciso primeiro, ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Portanto, nada é mais claro do que isso e justificaria já o cancelamento do registro e do Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Isso, na verdade, já teria que ter acontecido porque o PSDB entrou com um pedido parecido na Justiça Eleitoral que não foi julgado até hoje, mas já é o momento. A gente não sabe exatamente o porquê desse dinheiro estrangeiro entrava no Brasil. Assim como eu falo das empresas brasileiras que não doavam dinheiro, isso agride a minha inteligência, agride a minha cabeça quando diz, doou. Que doou? O empresário nunca doa nada para ninguém, se ele doar, ele quebra. E não tem que doar, não estou defendendo que doe. Não é para doar, porque não faz sentido. E isso é investimento para receberem mais através de serviços do governo. Agora, qual é o interesse destas transferências de líderes internacionais para o Brasil? As empresas, a gente sabe, a corrupção e essas entidades estrangeiras. E isso tem que ser explicado e a lei dos partidos políticos regulamenta e traz claramente, já no inciso 1º, né, a possibilidade de suspensão do registro. Sobre a CPI, Felipe, é importante que o Taiguara fale na CPI abertamente e faça como o Palocci. Nós estamos agora numa época que todo mundo deve falar o que sabe. É mesmo o juízo final. Quem não falar, assume uma culpa do tamanho de um trem, como é o caso do Vacari aí, que está assumindo cadeia e cadeia e cadeia, e ele tinha que falar. Nós estamos numa época diferente. Exatamente, eu falei aqui de cabeça, mas acabei de confirmar aqui a informação, porque eu tinha lido mais cedo que a CPI do BNDES aprovou o requerimento para convocar o Taiguara Rodrigues dos Santos, que é sobrinho da primeira mulher do Lula, né? Ele não é sobrinho direto do Lula, mas é considerado, chamado lá em Brasília, de sobrinho do Lula. O Bruno queria fazer um acréscimo, diga aí, Bruno. Esse ponto que o Zé Maria Trindade trouxe, que é importante, porque que empresa no Brasil doava para partido político, doava para campanha política? Ou era para ser beneficiada ou era para não ser atrapalhada. E isso é um problema, isso mostra qual a natureza e de que maneira o Estado brasileiro opera. Muito intervencionista na economia, em várias áreas, mas na economia principalmente, essas empresas só faziam isso porque tinham que comprar alguma facilidade ou se proteger de alguma maneira. Não há aqui no Brasil uma cultura de empresários, de empresas financiarem partidos políticos ou determinados candidatos porque apoiam as ideias daquele candidato, daquele partido. Não é essa cultura. Então por que fazia? Era justamente por isso, para ou não ser prejudicada ou para ser beneficiada. E esse caso aqui do Palocci mostra isso de uma forma bastante ampla e profunda. Exatamente, que é a venda de favores e influência de quem está no controle do Estado brasileiro, quer dizer, por dentro, para quem está fora, quer dizer, para empresários, para donos de grandes empresas como as construtoras e como as empreiteiras, que pagavam então propina em troca de vantagens indevidas. É isso que a Lava Jato mostrou, é isso que o depoimento do Palocci está mostrando, e eu espero realmente que todas as provas surjam para que aqueles que têm culpa sejam punidos.